gente é leigo total. Por exemplo, você tem você acha uma planta, vamos supor que você sabe que tem uma família de planta que tem lá um determinado componente que pode ser interessante para você, para o seu objetivo lá, para formar um produto no final lá. Existe a possibilidade, por exemplo, de você vamos supor, essa planta ela está espalhada. Então ela tem aqui em São Paulo, aqui numa Mata Atlântica de São Paulo, e tem uma Mata Atlântica lá perto do Ceará, lá no Nordeste. É possível que você ache aqui uma concentração maior ou menor dela, daquele extrato, e aí você vai lá para o Nordeste, ela tem muito mais. Então, em teoria, você teria que buscar matéria-prima. Vamos supor que esse metabólico vem por causa do sol. E aí, então, lá o ambiente faz ela produzir mais. Então, assim, você teria que ter uma quantidade grande para virar escala industrial, né? Para que isso seja viável para se vender no final, lá o produto final. Isso existe também, cara, porque pelo que eu entendi, você estava falando do processo, pelo que eu entendi, isso também é uma coisa importante. Sim. Quando você trabalha com produtos naturais, você também tem até a questão da sazonalidade, por exemplo. Vamos supor que você vai usar um fruto para desenvolver um produto. Esse fruto, ele tem os estágios de maturação, por exemplo. Dentro do desenvolvimento também, às vezes tem algumas questões que a gente precisa responder. Por exemplo, qual que é o estágio de maturação do fruto onde ele vai ter aquela molécula em maior quantidade ou ele vai ter aquela molécula? Quando você está falando também de diferentes locais, você também tem isso. Isso é uma coisa também que você tem que avaliar. E, por exemplo, quando você está desenvolvendo um ingrediente cosmético, onde você vai utilizar como matéria-prima, né, esses folhas de alguma espécie e tudo mais, você também tem que ter um trabalho para entender dentro daquela região onde as comunidades, por exemplo, vão trabalhar o extrativismo, qual que é a variabilidade desse ativo que você tem. Você tem que ter isso mapeado também para você não produzir um lote, por exemplo, entregar para o seu cliente e o cliente falar assim, peraí, cara, né? cadê aquela molécula que você falou que tinha? É. E você fala, não sei. Não, você fala assim, não, olha, o teor dela é menor, porque durante sei lá, Nossa, é durante verdade, cara. esse período chove menos e porque chove menos, reduz. E aí talvez isso seja até assim, um impeditivo para você produzir naquele período, né? Então, E faz como para resolver isso aí? olha, dependendo do problema, você pode tentar domesticar a planta, Desistir. mas domesticar a planta nativa é extremamente difícil, É né? difícil, né? Por Então, exemplo, tá. castanha do Pará, até hoje, a produção de castanha do Pará é quase todo extrativismo, né? Sim, Eu estou dando um exemplo aqui que não tem nada muito a ver, né? Apesar que tem óleo de castanha em cosmético. sim. Mas no Eu, fundo, eu me lembro sempre, não sei se você conhece o professor João Lago. Claro, amigo meu. Ah, mentira, meu professor. Conheço ele desde da minha iniciação científica. Nossa, trabalhava assim, no laboratório do lado. Foi meu professor na faculdade. Eu fiz Ótima biologia, pessoa. mas ele me deu química, né? Eu tive aulas de química com ele. Ele é sensacional. E eu gente, o mundo é aprendi muito muito. pequeno. Desculpa cortar, Bruna. Muito, muito Ana, daqui a pequeno. pouco a gente vai ter que parar para tomar um café, todo mundo, que a gente vai descobrir. Ela conhece um amigo meu, enfim, tá uma loucura isso Conheço aí. todo mundo. Mas o É. professor João Lago, como eu trabalhei com ginkgo biloba, ele me ensinou muita coisa sobre fitoterápicos, sobre as plantas. E ele sempre me falava, sempre que você for trabalhar com uma planta, você tem que caracterizar, porque a planta, quando você tirou ela lá do ambiente dela, ela vai estar com características diferentes se você tirar 2 semanas depois. Então, sempre o metabolismo da planta vai se alterar. E isso faz com que os componentes químicos que estão lá dentro também se alterem. Então, seja em quantidade, seja, enfim, todas essas partes que o Rodrigo explicou para a gente. Sim, até por isso que eles falam, às vezes, por exemplo, você vai comprar um fitoterápico, fala, extrato padronizado. Quer dizer que eles já conseguiram chegar num padrão daquele extrato. Com aquelas porcentagens, né? Exatamente. Por exemplo, se você estuda uma planta que está lá no meio da floresta atlântica, que é um ambiente extremamente competitivo, e aí ela tem um metabólito, aí você fala, bom, beleza, vou pegar, vou plantar no fundo do meu quintal e vou produzir, vender e ficar rico. Pode ser que quando você plante no fundo do seu quintal, não tenha aquilo, porque ela não tem competição, ela não tem um monte de fungo querendo entrar, um monte de bactéria querendo, um monte de herbívoro, entendeu?
Posso aproveitar só perguntar uma coisinha? Que eu estava pensando bem nessa cadeia produtiva que você estava explicando para a gente. De repente, você precisa de uma tonelada de determinada folha para poder pegar miligramas do determinado composto. Nesses casos em que acaba sendo inviável de você trabalhar com uma quantidade muito grande da matéria bruta, né, da determinada planta, vocês acabam partindo para uma síntese de laboratório? Uma parte sintética mesmo? Ou aí não utiliza? Como é que ficaria nessa situação? Olha, eu acredito que o projeto morre, porque você, dependendo, tem uma coisa, e assim, eu sou biólogo e eu estudei um pouco de química, mas eu estou falando aqui coisas que eu acabei entendendo e conhecendo no meio da pós-graduação. Tem uma coisa muito importante nas moléculas ativas, que são os carbonos quaternários, que são os carbonos assimétricos. Eles têm, por exemplo, são centros quirais, que chamam. Quando o carbono se liga com 4 ligantes diferentes, por exemplo, um nitrogênio, um oxigênio e um enxofre, né, dentro daquela molécula gigante. Isso é extremamente difícil de você sintetizar, extremamente caro. Eu vi até que teve um pessoal, 2 pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Química porque eles conseguiram desenvolver um método de síntese que, na verdade, vai dar uma revolucionada. Eu não tive tempo de ler para entender direito, mas, assim, a síntese ela é extremamente cara, ainda mais quando você tem moléculas grandes, porque daí... eu nunca estudei síntese, né? Eu não entendo tanto, mas eu imagino que cada parte que você vai construir de uma molécula, você tem que fazer um tipo de reação diferente, e depois você precisa conseguir juntar tudo aquilo de forma que a molécula fique estável. E também tem outra questão, quando você faz síntese, geralmente você tem os isômeros, que são imagens especulares, né? Você põe os dois aqui, eles são iguais, mas quando você faz assim, ó, e a talidomida é o exemplo, né? Tá vendo? A molécula não é igual. Quando você faz síntese, você faz uma mistura racêmica. Você faz 50% do levógeno e do destrógeno, né? O levógeno é o que desvia a luz para o lado esquerdo e o destrógeno para o lado direito, se não me engano. Então, isso daí é perigoso. Por quê? Porque, às vezes, a molécula que você viu... Isso é uma coisa também que você tem que identificar quando você está caracterizando um extrato, a isomeria, né? Se você isolou o L ou o D, por exemplo. Sim. Então quando você faz síntese, você faz uma mistura racêmica, que é 50% de um, 50% do outro. E aí, quando você faz essa síntese, qual que você vai querer utilizar? Como que você faz para separar isso depois? Então, além de ser muito difícil, também tem essa questão